Bom dia, meu querido, minha querida. Hoje eu tenho um assunto muito importante para falar aqui, muito espiritual. Você que está tendo dificuldade de perdoar, você que quer perdoar, mas você está com dificuldade, esse vídeo aqui é para você, tá? Então eu quero que você fique até o final. Se você puder pegar alguma anotação ou salvar esse vídeo em algum lugar para você ver mais vezes, muito importante, tá bom? Quero falar sobre o perdão neste momento. Então vamos lá. O poder do perdão. Irmão, olha só. Para perdoar é muito difícil. Eu vou te dar o caminho aqui. Deus falou no meu coração muito forte. Vou te dar o caminho aqui para você perdoar. Para pedir perdão, para a pessoa pedir perdão, aquele que ofendeu, é muito mais fácil. Você há de concordar comigo que é muito mais fácil. Uma pessoa que pediu para pedir perdão, ela precisa de duas coisas, ou uma das duas. Ou ela se arrependeu de verdade. Uma pessoa que se arrepende de verdade, ela vai lá e pede perdão. Certo? Eu tô muito arrependido, ela vai lá e pede perdão. Ou então ela precisa ter cara de pau também. Uma pessoa que não tá nem aí, né? Me perdoa aí. Ela vai e pede perdão. Então, ela tendo ou cara de pau ou arrependimento, ela pede perdão. Só que a bomba fica com quem tem o dever, vou dizer assim, de perdoar, certo? Aquela pessoa que tem ali a obrigação agora de perdoar, ela tá com a bomba na mão. Eu quero dizer pra você que, pra mim é fácil. Eu vou dizer o seguinte, só tem dificuldade pra perdoar quem ama de verdade, certo? Porque às vezes a pessoa não ama. Eu não tô nem aí porque não tem nenhum sentimento em relação àquela outra pessoa. Não tem amor sequer. Ou a pessoa pode ser até um psicopata, não tem sentimento nenhum, né? Não tô falando pra esse tipo de pessoa, tô falando pra tipo de pessoa que ama, foi machucado e tem ali o pensamento de perdoar. Não tô dizendo especificamente perdoar um irmão, perdoar uma traição. Eu não tô falando especificamente do que é. Até mesmo porque eu não sei o que se passa na sua vida. Eu tô dizendo, seja qual for a relação, tem gente que tem que perdoar a si mesmo. Tem gente que tem que perdoar a Deus, tem gente que tem que perdoar o seu irmão, tem gente que tem que perdoar o passado. Enfim, não sei o que você tem que perdoar, mas você acha que deve perdoar e você está tendo dificuldade. É nesse rumo que a gente vai aqui nesse vídeo, tá bom? Se você tem ou não que perdoar tal pessoa no seu particular, aí você vai decidir isso. Mas se você acha que tem, pastor, eu tenho que perdoar, o Espírito Santo está me incomodando, tem aqui uma inquietação dentro de mim, e o Senhor te trouxe aqui nesse vídeo, eu vou te ajudar aqui através da palavra de Deus. Deus tem uma palavra no seu coração aqui para que você perdoe, tá bom? Assim, por que existe a mágoa? Por que a gente tem dificuldade de perdoar? Porque houve uma ofensa, houve uma frustração. E se houve a mágoa, se houve a ferida, se houve a frustração, é porque tinha expectativa, irmão. É porque tinha amor envolvido ali. Ninguém que eu não amo, que eu não tenho expectativa nenhuma pessoa assim pode me ferir, nenhuma. Então se você está ferido é porque você tinha expectativa. Se você está ferido é porque você tinha amor no seu coração, ou tem, não sei essa questão, mas se foi ferido é porque tinha isso, ou expectativa, ou amor no seu coração. Ninguém, se uma pessoa próxima a você, ela fala coisas contra você, duríssimas contra você, é diferente de uma pessoa lá do outro lado do mundo chega e fala pra você a mesma coisa, você não vai sentir. Então quem tem poder de nos ferir são as pessoas próximas, são pessoas próximas a nós. E quanto mais próximo, mais tem essa capacidade de nos ferir. Eu não sei quem foi que te feriu, mas eu sei que Deus, Ele vai te ajudar a perdoar, certo? Então, se você está precisando perdoar, é porque você ouve o amor, né? E Deus, Ele diz na sua palavra pra gente perdoar, irmão, sabe? Perdoar é um mandamento, né? Os discípulos pediram para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E ali na oração do Pai Nosso, está dizendo, perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou ofensores, depende da tradução. Então, tem falando sobre o perdão. Tem falando sobre o perdão em Mateus capítulo 18, vou colocar aqui na tela para você, 18, versículo 21. Então Pedro aproximando-se perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu, olha a bomba que Jesus deixou na nossa mão aqui, ó. Eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aqui, ó, tem uma parábola sobre uma pessoa que estava devendo, né? E o patrão dela perdoou, só que essa pessoa que estava devendo, ela foi lá e cobrou de alguém que estava devendo para ela. Então, ele está dizendo assim, se você quer perdão, você também tem que perdoar. Aqui no verso 35 fala, assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão, tá vendo? Então, requer de nós como cristãos, se você quer entrar no céu, se quer ter paz com Deus, você tem que perdoar, né? E eu vou te ensinar aqui como você vai fazer isso. E por que você não perdoa, irmão? Por que você está nessa questão? Vamos entender primeiro. Porque tem uma ferida no seu coração, tem uma coisa que você não gostou, tá no seu coração, certo? Uma coisa que você acha que não deveria acontecer, aconteceu. O perdão, o rancor, né? A falta de perdão, o rancor, vem acompanhado às vezes de ódio, às vezes de vingança, às vezes de uma série de coisas, né? Ou de tristeza mesmo, mágoa, depressão, enfim, tem uma série de sentimentos que acompanham a falta de perdão. A falta de perdão deixa desanimado, depressivo, cabisbaixo, sei lá, uma série de coisas acontece na nossa vida. E a gente precisa perdoar. Como é que a gente faz isso, irmão? Primeira coisa, além de entender que é um mandamento de Deus, certo? É um mandamento de Deus. Também é uma questão de semeadura e colheita. Por exemplo, se você perdoa, você vai receber perdão. Se você não perdoa, você também não vai receber perdão. Uma outra coisa que você precisa entender sobre isso é que
você também é falho. Eu precisei entender isso, sabe? Eu precisei entender isso. Não, assim, eu já passei muitas coisas, irmão. É difícil demais você ser machucado, sabe? Você fazer o bem para as pessoas e receber aquilo em troca com coisa ruim. Não, e paz em você, não somente coisa ruim, mas como se você não somente nunca tivesse feito uma coisa boa para aquela pessoa, mas como se você tivesse feito mal, sabe? Alguém se levantar como seu inimigo, não somente esquecendo o bem que você fez, mas é como se na cabeça dele você não somente não tivesse feito bem, mas você fez o mal, entendeu? Isso é terrível, terrível. Você pergunta assim, por quê? Mas você tá com um problema na mão que é perdoar. Então, um dos pensamentos que você tem que ter é que você também é uma pessoa falha. Você também erra. E você precisa ser honesto com você mesmo. Eu já feri gente, eu já maltratei, eu já fiz coisas ruins, eu já pequei. Eu sou uma pessoa falha também. Eu tenho as minhas falhas, entendeu? E Jesus, ele disse lá em João 8, onde uma mulher foi pega no ato de adultério e as pessoas estavam querendo apedrejar aquela mulher para ver condenar Jesus, né? Eles queriam pegar Jesus ali na questão. Mas a sentença que Jesus deu, a declaração que Jesus deu, ela serve para todos nós. Ele disse assim, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? Então, uma pessoa que tem dificuldade de perdoar é porque ela acha que o outro precisa fazer alguma coisa. A pendência no coração dela é que o outro precisa fazer alguma coisa, precisa se arrepender, precisa pagar, precisa devolver, precisa fazer uma série de coisas. Você tem uma sentença condenatória em relação a outra pessoa. Você não deveria ter feito isso, você tem que se arrepender de uma série de coisas. O seu pensamento é de condenação para com aquela pessoa. Senão, se tivesse tudo certo, você, estaria tudo em paz. Mas se você tem que perdoar, então é porque no seu coração há uma condenação para tal pessoa. E se há uma condenação, a Bíblia diz, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então entender que você também erra, você também é um pecador, vai te ajudar a perdoar. Aqueles homens com peso na consciência, e a pedra na mão ali para tacar naquela mulher, para apedrejar aquela mulher, eles tiveram que perdoar, porque souberam, através da declaração de Jesus, que tinham que ser perfeitos para poder executar aquela sentença. Então entenda, você também erra. E essa olhar para si mesmo vai te ajudar a se colocar no lugar daquela pessoa que ofendeu, aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te maltratou. Uma outra coisa que você precisa fazer para poder perdoar as pessoas é entender que o ser humano é falho, irmão. O ser humano, olha, não tem jeito. Às vezes você coloca sua expectativa na igreja, eu vou colocar coisas importantes aqui, tá? No pastor, no seu pai, na sua mãe, as pessoas talvez mais próximas, no melhor amigo, na melhor amiga. Cara, todo mundo é falho, gente. Todo mundo é falho. Eu sou falho. Não coloca tua expectativa em mim, não. Não coloca tua expectativa nas pessoas, não. No homem, não. Você vai admirar, você vai ter pessoas como exemplo para a sua vida, como inspiração para a sua vida, mas você precisa entender que todo ser humano é falho. É falho. Nós somos falhos, irmão. A gente pode cair e cair feio. Entendeu? Então se o seu ânimo ou a sua confiança está dependendo de uma pessoa, não faça isso. Entenda, todas as pessoas são falhas. Ninguém foi perfeito, a não ser Jesus. Abraão foi imperfeito, ele mentiu, ele faltou com fé. Meu irmão, Moisés assassinou um homem. Tem uma série de coisas. Davi matou, adulterou. Gente, não teve um perfeito, a não ser Jesus. Jesus foi perfeito. Nenhum mais foi perfeito. Todos os homens são falhos. Você é falho e essa pessoa que te ofendeu também é falha. Então entenda a falha. Entenda que as pessoas podem falhar e podem falhar muito, ok? Entendendo isso, você já espera, você tira a frustração, você tira a expectativa para não ter uma frustração, entendeu? Mas eu acreditava que essa pessoa ia fazer isso por mim, mas eu acreditava. Cara, infelizmente foi uma expectativa que você colocou que não deveria. A gente só se magoa conforme a medida da nossa mágoa é a medida da nossa expectativa. Você tem muita expectativa, você tem muita frustração. Então, coloque sua mente em Deus. É por isso que a Bíblia diz que a gente tem que correr a carreira que nos está proposta olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, de acordo com Hebreus 12. Então, colocar expectativa nas pessoas, muitas vezes, causa a frustração. Então, vamos lá. Estou dizendo para você não confiar em nada, tá? Mas você precisa entender que é possível a falha sim. E aí você não vai se machucar tanto. Então, vamos lá. Uma outra coisa que você precisa fazer para perdoar é buscar o Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 5,5, porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele derrama amor no nosso coração e a gente perdoa. Busca o Espírito Santo. Quanto mais você buscar o Espírito Santo, mais amor ele vai colocar no nosso coração, mais capacidade ele vai nos dar de perdoar. Uma outra coisa que você precisa fazer, eu acho que a quarta e a quinta dica aqui, que você precisa fazer para perdoar é perdoar. Você precisa fazer para perdoar é perdoar. Só que eu quero te explicar o seguinte: o perdão não é um sentimento, irmão. É uma decisão. Você está entendendo? Entenda que o perdão é uma decisão. Então eu posso aqui estar cheio de mágoa no meu coração, dizer com a minha boca, eu perdoo fulano de tal, eu perdoo tal pessoa, eu perdoo. Você pode com a sua boca falar isso. Seu coração está com ódio, seu coração está com espírito de vingança, seu coração está querendo, enfim, fazer o que for, mas está triste, enfim, depressivo, seja lá o que for, mas a sua boca, ela pode declarar o perdão, e ao declarar o perdão com a sua boca, o seu coração vai deixar de ser alimentado pela mágoa e vai começar a ser alimentado pelo perdão em si. Então a sua boca fala e o seu coração começa a seguir o que você está falando. Amém? E outra, não comente com as pessoas o que você está sentindo. Ou então, porque as pessoas, às vezes, vai querer ser teu amigo.
O amigo é aquele que fala assim, eu te entendo, a pessoa é assim mesmo e tal. Não, então não fale com ninguém, entendeu? Fale com Deus, Senhor, eu tô assim, coloque diante de Deus, coloque pra fora diante de Deus o pensamento que você tem, sabe? As frustrações que você passou, coloque em oração, Senhor, eu senti isso, essa pessoa não deveria ter feito isso, enfim, coloque pra fora. Você coloca pra fora, não ficar reprimindo, não ficar alimentando, é mais fácil você perdoar. E ali, além de você declarar, você vai começar a citar o nome dessa pessoa em oração a Deus, Senhor, apresento fulano de tal, Senhor, eu perdoo essa pessoa, eu libero perdão pra essa pessoa. E uma outra coisa que você precisa fazer pra perdoar é entender que talvez a única pessoa prejudicada nessa história é você, meu irmão. É você, minha irmã. Talvez a única pessoa prejudicada nessa história é você, que está com dificuldade de perdoar. Então você precisa perdoar por quê? Porque a falta de perdão é como que você saiu andando dali, só que tem um gancho nas suas costas com um elástico. Você vai andando, até que vai ficando cada vez mais difícil. Uma hora vai ter que puxar tudo para trás e você vai ter que voltar ao lugar de onde você saiu. Então não tem jeito de prosseguir na vida se você não perdoar. É melhor você perdoar logo e prosseguir na sua vida, senão fica uma pendência, você sofre. Talvez a outra pessoa, nem arrependendo ou não, irmão, o teu negócio não é a mudança da outra pessoa, não é nada com a outra pessoa, é com você e o perdão, sabe? O teu negócio é você, Deus e o perdão, você, só você. Você pode perdoar se a pessoa, a pessoa já morreu. Cara, no teu coração você tem que perdoar. Eu perdoo o fulano de tal, se seja um pai, uma mãe, seja alguém que já partiu, eu perdoo o fulano de tal. Não é falar assim, ei, a pessoa volta aqui, querendo ressuscitar a pessoa, ou falar com o espírito da pessoa. Não, de maneira nenhuma, a gente não fala com pessoas que já partiram, não existe isso. Você precisa aqui no seu coração declarar, eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe, eu perdoo fulano de tal, meu irmão, eu perdoo. E às vezes não precisa você ter um papo com aquela pessoa, você tá entendendo? Às vezes a outra pessoa nem sabe que você tá com essa mágoa toda. Então às vezes não precisa nem ter um papo com aquela pessoa. Eu preciso perdoar, aí eu vou lá conversar, vou marcar pra conversar. Não faça isso, porque se você fizer isso, você talvez fique pior ainda. Porque se a pessoa não tiver se arrependido do que ela fez, ela vai te magoar mais ainda. Entendeu? Então não faça isso. Perdoe aqui no seu coração. Perdoe, libere perdão com a sua palavra, com a sua boca. Libere você. Você tem que estar livre. Você tá entendendo? Se precisar de uma reconciliação, de uma conversa, aí é outra história. E outra, foi pregado muitos anos na igreja em que quem tinha que pedir perdão era a pessoa que ficou magoada. Eu me perdoe porque eu fiquei magoado com você, porque você me ofendeu. Isso não existe, meu irmão. Quem tem que pedir perdão é a pessoa que atacou, é a pessoa que feriu, é essa pessoa que tem que pedir perdão. Você não tem que pedir perdão porque você ficou magoado com tal pessoa, não. Você tem que pedir perdão para Deus, não é eu me perdoe que eu fiquei magoado com você. Não faça isso. Sabe por que foi ensinado isso? Para que líderes pudessem escapar da humilhação, da humildade, do ato de se humilhar e ir lá pedir perdão, sabe? Então você que ficou ferido, era um ensinamento, né? Eu acho que hoje não está ensinando isso mais não. Mas tem muita gente com esse pensamento ainda, você que ficou ferido, você que tem que pedir perdão. Não, negativo. Você tem que perdoar, que é muito mais difícil. Mas pedir perdão é para quem ofendeu, certo? Se você, no meio da confusão toda, também ofendeu, você também pede perdão. Mas, como esse vídeo aqui é questão de perdoar, então segue essas dicas aí para você perdoar. E faça isso constantemente, faça jejum, Senhor, e não alimente mais mágoa nenhuma, sabe? E quando é que você sabe que perdoou? Se você fizer essas coisas, você vai conseguir perdoar, tá bom? Uma decisão. Você pode conseguir perdoar agora mesmo. E o teu coração obedecer depois, como eu falei. Se você declarar, eu perdoo em nome de Jesus, tal pessoa, e você faça isso, você já perdoou. Teu coração vai obedecer aquilo que você falou ao longo do tempo. Amém? Então é isso. Agora é o seguinte. Como você sabe que perdoou de verdade? Porque o apóstolo Paulo fala, né? Se de fato o tenho perdoado. Como é que você sabe que perdoou? É quando você lembra do fato, você não esquece. Você lembra do acontecimento, mas você não sente nada em relação àquilo. Opa, quase que eu caí da cadeira aqui. Você não sente nada em relação àquilo. Você não sente mais mágoa. Você não sente o pesar, a tristeza. Pastor, e depois que eu perdoar, eu posso caminhar, eu devo caminhar com a pessoa, eu devo andar com a pessoa novamente, eu devo estabelecer novamente aquela amizade, aquele relacionamento? Irmão, isso é contigo. Contigo. Se a pessoa, eu digo o seguinte, se a pessoa não é confiável, ela não foi confiável, certo? Não há mudança, nem nada. Foi uma traição, meu irmão. Pra mim, o desleal, ele não merece segunda chance, certo? O traidor não merece segunda chance. Pra mim, não merece. Ou seja, se você quiser dar, tudo bem, você, tá? Mas se você se magoou uma vez, então o que eu te aconselho a fazer é tenha prudência. Pronto, tenha prudência. Não é? O Senhor nos diz para ser simples como as pombas, prudente como a serpente. Então, por que você abriu a sua vida, foi traído? Por que você quer fazer isso de novo? Então não faça. Na minha opinião, não faça, certo? E não significa que você vai ter que ter o mesmo relacionamento que tinha antes. Não precisa, não precisa. Você pode caminhar junto, tem que ser diferente. Você não pode abrir a mesma porta para a pessoa que te traiu. Isso aí é ser muito inocente. É pedir para tomar outra facada. Não faça isso, certo? Você tomar decisões prudentes. E aí a prudência vai ser você se proteger para que aquilo não aconteça mais. Se for preciso não falar, não fale. Se for preciso mudar, mude. Se for preciso fazer qualquer outra coisa, faça. Mas seria muita imprudência e inocência de sua parte você estabelecer o mesmo limite que deu antes, deixar a pessoa ir no mesmo ponto que foi antes, sendo que a pessoa foi lá e te traiu. Não faça isso. Coloque limites, enfim, e por aí vai. Tá bom? Você já entendeu a palavra? Eu quero orar por você para que Deus te ajude nessa caminhada aí. E você pode colocar aqui, não precisa colocar o nome da pessoa, mas eu perdoo meus inimigos em nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários. Pai, eu quero te louvar, te agradecer pela sua palavra que nos ensina, uma palavra forte e poderosa. Eu sei que essa dificuldade é grande no coração do meu irmão, da minha irmã em relação ao perdão. Eu sei, eu também passo por isso. Só o Senhor, meu Deus, teve a capacidade e o exemplo a nos dar de dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que assim seja o nosso pensamento. Entender que a outra pessoa é falha, entender que a gente falhou também, entender que o Senhor exige o perdão para perdoar.
Entender, meu Pai, que o perdão ele segue as palavras que a gente fala na nossa boca. Entender, meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor é aquele que capacita a gente a perdoar. Então, abençoa esse irmão, essa irmã que está com dificuldade de perdoar e ajuda, em nome de Jesus, a tirar esse sentimento ruim do coração e a perdoar, Senhor. Ajuda também nos próximos passos, na questão de prudência, a conseguir chegar onde quer chegar, para que não seja mais vítima de uma situação como essa. Eu quero abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você copie o link desse vídeo, envie nos grupos do WhatsApp, envie no seu status, mande para alguém que precisa e está com dificuldade de perdoar. Ele aplica esses ensinamentos. Você que recebeu, eu quero que você interaja, que pode colocar qualquer coisa aqui para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, ele vai distribuir para mais pessoas. Então deixa o seu like, coloca algum comentário aqui, de preferência o que eu te falei para eu saber que você entendeu a mensagem. Eu perdoo meus inimigos em nome de Jesus, pode colocar assim. E Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.